Cuiabá sediará na próxima semana a Expo Minério, o maior evento de mineração do Centro-Oeste. E Mato Grosso é o sexto maior estado em produção de minérios e um dos desafios desse setor é justamente desmistificar as percepções negativas em torno dessa atividade. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a advogada e especialista em direito minerário, Pamela Alegria. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, muito bom poder falar com vocês um pouco sobre mineração. E essa imagem negativa da mineração se deve basicamente a dois fatores. A questão ambiental, de preservação ambiental e a sonegação de impostos nos minérios. Concorda? O que fazer em relação a isso? Eu acredito que ele remonta fatos um pouco anteriores. Quando se fala de mineração, se pensa também no cunho social e se remete à Serra Pelada, aquele acúmulo desordenado de pessoas tentando fazer lavras de forma ilegal, né? E aí sem nenhum tipo de responsabilidade ambiental, e aí eu concordo com você inteiramente. Mas a sonegação é um fato e foi apontada, inclusive, por mais de uma CPI na Assembleia Legislativa e recentemente. E eu ainda venho na fala em relação ao setor, que é um setor que tem impostos muito específicos. E a falta de conhecimento vinculada a isso também gera essa imagem negativa. Eu entendo que sonegação acontece em todos os setores, né? E isso é um ponto que a gente também precisa relevar. Agora, a mineração sofre por conta do desconhecimento dos impostos específicos que são oriundos da atividade. Mas os deputados desconhecem isso? Alguns, infelizmente, sim. Então a CPI foi frágil, eu entendo juridicamente não atinge objetivo nenhum. Eu entendo que juridicamente, sim. E, doutora, então como distinguir essa questão? Porque, obviamente, sempre são veiculadas na mídia notícias sobre garimpos ilegais e acontece todo tipo de crime ali, envolve até tráfico, mas muitos estão dentro da legalidade. E aí, nesses empresários, muitos de pequeno porte, existe uma fiscalização, esses impostos, eles são regularmente pagos, existe ali uma carga tributária específica, se a senhora pudesse detalhar mais para a gente entender também os ônus, né, dessa categoria. A gente precisa separar aqui um pouco, Camila, a questão da extração ilegal, que aí quem a pratica comete crime, então ele precisa ser vinculado e taxado como um criminoso, sim, da mineração regular, que aí os garimpos como atividade reconhecida pela Constituição Federal são atividades regulares. A CEFEM é a compensação financeira pela exploração mineral. Ela é uma compensação que é paga sobre a extração do minério e com ela a repartição entre União, Estado e municípios. E quem recebe a maior parcela dessa contribuição é o município onde está localizada a lavra específica que fez aquele recolhimento, que pode ser destinado para a população local, né? Hoje o estado de Mato Grosso também tem a taxa da mineração, que também é um viés de fiscalização sobre as atividades que são feitas dentro do estado. E também é uma forma de sabermos efetivamente quais minérios, quais são os tipos de atividade que vem acontecendo. E essa fiscalização melhorou com essa taxa? Nós tivemos um viés jurídico, a primeira lei foi anulada pelo STF, e aí agora nós tivemos uma segunda lei que foi aprovada com algumas correções, dada a inconstitucionalidade que tinha sido reconhecida pelo STF, e agora ela foi regulamentada, sim, e vai ser agora, eles vão começar as cobranças agora, né? Então, com certeza os dados, inclusive a SEDEC tem feito um chamamento de profissionais, né, para poderem auxiliar neste trabalho de fazer a efetiva fiscalização. Agora, qual o valor total da produção de minérios em Mato Grosso e quanto é que se paga em termos de impostos? Valores globais, tanto a produção como os impostos. Em 2022, que são os dados mais atualizados que nós temos, o estado de Mato Grosso ficou como sexto maior produtor do Brasil, gerando aí em torno de 6,8 toneladas de minério, dos vários minérios que nós temos, né? E nós podemos falar que
Por exemplo, o calcário tem a maior representação dentro do estado de Mato Grosso com o recolhimento de Cefem. E nós recolhemos em 2022 mais de 18 milhões de reais no estado com a produção mineral. E além disso, quantas pessoas o setor da mineração emprega no estado? Quais são os principais minérios? Né? Muitos até que as pessoas nem têm conhecimento de que é minério. E para qual a finalidade? Para onde que eles vão? Assim, na prática, onde que eu posso ver o minério sendo empregado também? Muito se fala do ouro, né? Sim. Que é a maior atividade, principalmente aqui na Baixada Cuiabana. Mas nós temos cobre, nós temos minério de ferro no estado, nós temos manganês, a água mineral, que é uma surpresa para muitas pessoas, é minério. Os próprios balneários de águas termais também são águas oriundas de minério, então a regularização ambiental é focada nesse aspecto, né? E temos ainda muito sendo pesquisado, inclusive o fosfato, né? Tem sido pesquisado pela BMISA aqui no interior do estado, o calcário, que é revertido em grande parte para o agronegócio. Em termos de empregabilidade, é possível mensurar? Nós podemos falar aí que nós temos em torno de 20 mil empregos diretos na mineração. Diretos. Voltando ao meio ambiente, quando se aprova aqui em Mato Grosso que reservas legais podem mudar de lugar para servir a mineração, isso daí não aumenta ainda mais a imagem negativa do setor? Não, porque quando se fala de mineração, nós precisamos ter um conceito muito definido que ela é oriunda e detém nela uma característica muito forte, que é a rigidez locacional. O minério não muda de lugar e ele não surge em outro lugar. Então, você precisa fazer esse remanejamento relacionado ao meio ambiente para você poder extrair este minério daquele local. E a lei de realocação de reserva legal do estado de Mato Grosso, ela trouxe um acréscimo de 10% sobre aquilo que você vai precisar realocar. Então, naquele local haverá ali uma autorização de supressão de vegetação para o minério ser explorado, mas no outro local onde esta reserva será remanejada, seja dentro da mesma propriedade ou fora dela, eu preciso ainda dar um acréscimo de 10% sobre o percentual daquilo. E quando se fala de necessidade de autorização de desmate para mineração, nós falamos de percentuais muito pequenos. Vale a pena, então, explorar o ouro e mudar uma reserva legal, remanejá-la com acréscimo. Isso daí não é uma agressão ao meio ambiente? Eu entendo que não. Eu entendo que o meio ambiente tem um ganho com isso, porque aquela área, por exemplo... Acaba a reserva legal e ele tem ganho? A reserva legal vai estar em outro lugar. Vai mudar de local. Ela não acaba, ela será mantida em pé. Nos critérios de floresta em pé, haverá floresta em pé com um ganho de 10%. E vai acontecer o maior evento da mineração? Fale um pouco para nós, o pessoal que está em casa se interessou também. E qual que é o foco? Né? Em empresários, em pessoas que querem iniciar o negócio ou não? Quem já está na área para fomentar essa atividade? O foco é efetivamente sair da bolha. Quando se fala em mineração, a gente sempre fala para o mesmo meio. E aí nós precisávamos mostrar o que o estado de Mato Grosso tem como potencial, atrair investimentos e mostrar aquilo que de bem feito tem sido realizado no estado. Como, por exemplo, temos a maior cooperativa do mundo, né, na atividade garimpeira, que é a Cogavep, e ela vem desmistificar. O Disney de Paula, que é o meu grande parceiro e realizador da Expo Minério, hoje é a maior referência do país em comunicação para a mineração. Então, ele tem esse viés de saber quais são os pontos frágeis e os gargalos para a gente poder apresentar, não só o estado de Mato Grosso para o mundo, como também trazer investimentos, como investimentos internacionais para os produtores daqui. E vai acontecer semana que vem, só para finalizar? 7, 8 e 9 de novembro no Centro de Eventos Pantanal. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.